Bom, pessoal, boa tarde. Que vai dar início à nossa aula sobre metodologia, mas antes os avisos e algumas dicas aqui, né? Primeiro, eu acho que vai ser o nosso último encontro por live, viu? E já estamos finalizando e a data já está chegando ao fim, que é dia 15, né? Para enviar os trabalhos. E vai ficar aberto pelo WhatsApp, né? Aqueles que estão falando comigo, eu sempre respondo. Sempre respondo. Mas aqui, eu estou sentindo falta do pessoal de Crateus, entendeu? Para a gente fazer essas atividades. Tem alguns que falam comigo, mas a maioria não está falando comigo, né? Os vídeos estão no grupo de vocês, né? Os links do YouTube para tem gente que ainda vai fazer o tema ainda, né? Então, a partir do tema que sai o problema, as hipóteses, justificativa, né, os objetivos. Se você não ter o tema, não sai isso e também você tem que ver uma das primeiras aulas que foi os elementos do projeto de pesquisa, que lá explica tudo direitinho para você não confundir, porque tem gente confundindo o que é problema, o que é hipótese, e o que é justificativa, está confundindo com objetivos e isso aí faz uma bagunça, entendeu? Mas eu explico direitinho, é só ter paciência, assistir o vídeo e acompanhar, né, anotando. Eu acho que não tem burocracia quanto a isso. O que é mais complicado mesmo, que é o mais difícil e é compreensível, é o referencial teórico. O referencial teórico, a última aula foi só sobre o referencial teórico, de como fazer citações diretas e indiretas, né? E fugir do plágio. Eu espero que fujam, né? Eu sempre já estou recebendo o referencial teórico e estou olhando aqui a acolá, né? Eu estou fazendo as correções. Já mandei as correções de alguns aqui. Hoje já mandei correções para vocês sobre as atividades já recebidas. Eu mando ok ou eu peço para mudar alguma coisa. Então, façam as atividades lá. Qualquer dúvida pode falar comigo, né? E se tiver plágio, eu mando de volta. Não tem erro, entendeu? Só se passar despercebido, mas sempre eu estou olhando e verificando o plágio. Aí eu mando de volta. Se você fizer citação direta e indireta, você não cai na malha fina, né? Do plágio. Porque se você pode passar por mim aqui nesse primeiro momento, mas quando chegar a monografia, você pode ter um tombo e o tombo é feio, né? Além de passar uma vergonha, talvez, com o pessoal da banca e com a faculdade, tá certo? Porque aqui tem que ser responsável, né? Como aluno e como orientador, né? E esse é o projeto, que o pessoal está confundindo com a estrutura da monografia. Essa estrutura que eu botei para vocês, que está lá na plataforma, o modelo, é a estrutura do projeto, não é a estrutura da monografia ainda. Tá certo? É a estrutura do projeto. Na próxima disciplina, aí sim que vai estruturar tudo que vocês já fizeram aqui e ampliar a construção da monografia. A estrutura é diferente. A estrutura é diferente. E tem mais laudas. Muito mais laudas, entendeu? Eu pedi no referencial teórico 2 laudas, porque eu achei o mínimo a se pedir. Na maioria dos projetos de outras faculdades, eles pedem 5 laudas, no mínimo. Por quê? Porque o referencial teórico vai ser aproveitado na monografia. Quanto mais você produzir, melhor. Porque ainda tem a metodologia. Se você deixar para fazer tudo no final, você vai se aperrear, e é com certeza. Com certeza. É por isso que eu indico, quem fez uma lauda, quem fez 2, não pare de produzir.
Porque quando chegar a outra disciplina, que é TCC2, você já tem uma estrutura do referencial teórico suficiente para você inserir na sua monografia. Aí você parte somente para a metodologia e para as análises, né, no campo. Não certo? Se tiver campo, né? Mas futuramente eu penso que até o final do ano e o próximo ano, eu acho que já está começando a normalizar. Certo? Então, dito isso, tem as atividades. A última atividade que tem lá na plataforma, atividade final, você vai inserir, anexar o seu projeto na plataforma. Na estrutura que eu coloquei lá, no modelo que eu coloquei, que a gente sempre ministra aula aqui, eu vou mostrar já para vocês qual é a estrutura, é a mesma que a gente sempre trabalha aqui, né? A estrutura do projeto, com capa, folha de rosto, sumário, introdução, justificativa, assim por diante, finalizando com as referências bibliográficas. Aí tem gente confundindo referência bibliográfica com referencial teórico. O referencial teórico é um texto, né? Um texto que você irá produzir com a ajuda dos autores, de acordo com o seu tema. As referências bibliográficas são todos os dados desses autores que você colocou lá. Você citou Moraes, lá no referencial teórico, por exemplo. Mas lá nas referências bibliográficas, você vai ter que colocar o nome completo do Moraes, qual foi a obra, onde foi feito e o ano. Tá certo? Como foi explicado também na aula passada. É só rever. Não entendi? Reveja. Entendeu? Não entendi? Fale comigo no WhatsApp. Que a gente tira dúvida. Vou mostrar uma técnica aqui de se apropriar, entre aspas, de uma citação direta de algum artigo científico que vocês pesquisem. Dá para você, por exemplo, eu falei assim, você pode copiar e colar a citação direta e colocar lá nas suas referências como que você tivesse ido buscar na fonte. Vou mostrar já. Aqui. Deixa eu olhar aqui. Ó, vocês estão vendo aí. É um artigo que eu pesquisei na internet, eu coloquei só falando sobre educação infantil, os desafios da atualidade. Então, eu leio e encontro esse tipo de citação direta. Essa citação direta é aquela que é afastada 4 centímetros, né, que ela fica em destaque, que não é a fala do autor do artigo, mas sim a fala, por exemplo, aqui de Oliveira, 2002, página 23. Então, eu vejo essa citação aqui e me agrada. Me agrada lá, né? Então, eu quero ela para mim. Como é que eu faço para colocar no meu referencial teórico, professor? Você só copia essa parte aqui da citação, que é essa citação. Quem falou foi Oliveira. Então, você pode se apropriar disso. Você não pode pegar o que a pessoa do artigo complementou aqui e nem o que a pessoa do artigo complementou aqui. Senão, se você pegar e colar, aí é plágio. Certo? Então, eu peguei essa citação direta, copiei, colei com uma certa conveniência lá no meu referencial teórico. Como assim? Eu iniciando a fala e depois jogo a citação direta, que é essa, mas embaixo eu tenho que complementar com o quê? Com as minhas palavras. Com as minhas palavras. O que foi que eu entendi
dessa citação. Como é que eu faço para melhorar a explicação dessa citação desse autor? Tá certo? Então, eu copio e colo lá no meu trabalho, mas terminou? Não. Eu tenho que ir lá nas referências desse artigo para ver qual é a obra de Oliveira, 2002. Então, eu desço, vou lá no finalzinho, em referências bibliográficas. Cadê? Tá aqui, ó, referências bibliográficas. Então, é Oliveira, no ano de 2002. Então, eu procuro aqui Oliveira, tá aqui, ó. Oliveira, que é até uma mulher, Zilma Ramos, Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, São Paulo, Cortez, editora, né? E o ano 2002. Então, eu pego isso aqui também, copio e colo aonde? Onde? Nas minhas referências bibliográficas. Então, é como se eu tivesse ido lá no livro de Oliveira, né? E pesquisado aquela citação direta. Tá certo? Fazendo dessa maneira aqui, não é plágio. Aí, mas você vai ter que complementar com as suas palavras, né? Abaixo da citação, e também iniciar lá em cima da citação. Não pode deixar a citação solta, sem nenhum fundamento. Então, você tem que ter um fundamento. Pronto. Essa é uma técnica que eu utilizo. Nenhum professor ele vai te falar isso. Eu aprendi isso sozinho mesmo, fui construindo os trabalhos e se apropriando também da citação direta. Aí a pessoa diz, sim, você leu esse livro? Aí você li, tá bem aqui a citação, tá bem aqui as referências. Você quer ver? Vai lá no livro, tá bem aqui as referências. Entendeu? Você corta na mesma hora. Não tem problema nenhum. Pronto? Então, essa é a forma de fazer as citações diretas. Também. Fora a outra que eu expliquei na aula passada. Certo? Então, a gente vai para o modelo de projeto que está disponível para vocês desde o início da aula, da disciplina. Que é essa capa aqui, né? Que você vai substituir, né, o título do projeto, né, e colocar o seu título. Você apaga e coloca o seu título, seu tema completo. Você insere o seu nome, você apaga e coloca o seu nome completo. Não coloque somente o primeiro nome, só coloque o nome completo para saber quem é, direitinho. Cidade, estado e o ano, você preenche. O nome do aluno novamente. Título do projeto novamente. Aqui, deixa do jeito que está aqui, né, que é para obtenção de nota. Coloca novamente aqui embaixo o estado, a cidade, estado e o ano, certo? Cidade, estado e o ano. Aqui é o sumário. O Professor, sumário, eu não achei esse modelo, não. O modelo está disponível tanto lá nos arquivos, como está também disponível na própria atividade. Está lá em anexo, é só baixar e pegar lá o seu. Ok, Viu? procurar. Está disponível lá. Sei. Pronto. No sumário aqui, pessoal, você irá preencher. Tem gente que não está preenchendo. Por exemplo, a introdução está na página 3. Então, você coloca
Página 3. A justificativa está na página 3, então você vai lá e coloca, completa a página 3. E assim sucessivamente. Objetivo, objetivo geral, referencial teórico, metodologia, cronograma, referências bibliográficas. Certo? Aqui na introdução, como eu falei, aqui na hora de que você vai preencher, terminou as atividades na plataforma, que você vai preencher e inserir os elementos. Na introdução, você vai ter que apresentar o seu tema da pesquisa. Lá na plataforma, você não precisa apresentar, porque já começa com problema e hipótese. As atividades, tema, problema e hipótese. Mas aqui você vai ter que apresentar o seu tema. Você tem que colocar um parágrafo mostrando de forma bem rápida do que se trata o seu tema. Bem rapidinho. Então, um parágrafo, aí você já inicia o problema, né? Faz as conexões. Diante disso, a pesquisa possui como problema isso, isso e aquilo. Aí você já, depois do problema, já insere a hipótese de forma contextualizada, né? Quando você faz isso, você lê para ver se tem sentido, porque a pessoa joga tudo de uma vez, texto em cima de texto, e não tem sentido nenhum. Você tem que fazer as conexões, como você faz uma redação. Certo? Aí você insere a justificativa aqui, né? Insere os objetivos, o geral e o específico, os específicos, tá certo? Referencial teórico, você inclui aqui o seu referencial teórico, né? Eu falei de 2 laudas, mas não pare de produzir, porque esse trabalho não é para mim, esse trabalho é para vocês. Porque quanto mais você escrever no referencial teórico, melhor para vocês, porque quando chegar na monografia, como eu falei, você vai ter um referencial teórico já bem elaborado. Certo? E aqui é a metodologia. Nós vamos agora falar dela aqui. Eu coloquei lá no grupo de vocês falando sobre o que a gente ia falar sobre a metodologia. Mandei um... Deixa eu ver aqui. Coloquei assim. A metodologia, né? Eles são os procedimentos metodológicos que você utilizou ou que vai utilizar para a realização do projeto de pesquisa. Então, são todos os procedimentos que você utilizou. Qual procedimento que você utilizou de primeiro? Você utilizou uma pesquisa bibliográfica para fazer o referencial teórico. Porque sem uma pesquisa bibliográfica não dá para fazer um referencial teórico. Você buscou uma bibliografia sobre o seu tema. E o que você irá utilizar. Por exemplo, você vai a campo, como que você vai fazer essa pesquisa? Então, você pode especular. Né? Você especula o que você irá fazer. Pessoal, eu já mandei a minha metodologia. Está um pouco diferente. Não tem problema. Certo? Você só dá uma olhada aqui, ver se tem todos esses elementos e continua. Então, de início, vocês vão colocar o tipo de pesquisa. A sua pesquisa foi bibliográfica? Foi, sim. Por quê? Porque você utilizou a bibliografia em artigos, livros, né, para a realização do projeto. A sua pesquisa é qualitativa ou quantitativa? Ou quanti-qualitativa? No caso de vocês, vou até apagar. Na maioria do caso de vocês, a pesquisa vai ser qualitativa. Por quê? Porque no campo vocês vão lidar com seres humanos. Você vai investigar pessoas, um fenômeno social. Principalmente na área da educação. Você estuda na educação, então, é uma pesquisa qualitativa. Uma investigação, né, social.
e uma pesquisa descritiva. Por quê? Porque você vai descrever tudo que você vai ver lá no campo de pesquisa. Professor, é para eu ir no campo agora? Não. Eu só estou falando para, no futuro, vocês vão ter que fazer, preencher isso aqui certinho. No futuro próximo. Por exemplo, você vai dizer assim, a pesquisa utilizou-se de fontes bibliográficas contidas em livros, revistas, na internet. É também uma pesquisa qualitativa. É também a pesquisa qualitativa. E uma pesquisa descritiva. Então, a pesquisa de vocês, ela compreende todos esses três tipos aqui. Aí vocês colocam do jeito que está aí. Mas quem tem que contextualizar, tem que formular uma frase através disso. O campo da pesquisa. Vou fazer o resto do meu hoje. Tá certo? Desliguei o áudio aí. Eu estou ouvindo vocês aqui. Maria Helena, vou mutar aqui. Tem outra pessoa aí. Quem é aqui? Já é Dani. Desligando aqui seu microfone, gente. E a Adriana também está com o microfone ligado. Desliguei. Pronto. Campo da pesquisa. Campo de pesquisa. Por quê? Você vai escolher já um campo de pesquisa e descrevê-lo. Preciso descrever ele certinho agora, professor? Não, só diga onde é seu campo de pesquisa. Por exemplo, a pesquisa será realizada. Será. Por quê? Porque é no futuro. A pesquisa será realizada na escola municipal alguma coisa. Localizado na cidade tal, no estado do Piauí. Tá certo? Porque quando você realmente for fazer a monografia, você vai ter que descrever esse campo de ponta cabeça. Tanto pedagógico como estrutura física. Então, depois que você... na monografia, quando você for a campo, realmente você vai descrever quantas salas direitinho, quantos professores, quantos alunos, quantas pessoas que trabalham lá, a localização do endereço, quais instrumentos, quais equipamentos que possui quadra, possui biblioteca. Então, vai descrever tanto os aspectos pedagógicos como os aspectos físicos. Mas isso somente quando você for a campo. Mas, nesse primeiro momento, você decide um futuro lugar de pesquisa. É escola tal, é unidade escolar tal, onde é que fica? Você descreve ali rapidinho, sem muitos detalhes. Sujeitos da pesquisa. Quem são os seus sujeitos? São professores? São alunos? São coordenadores? É a direção? É a diretora? São os responsáveis? Ou são dois? São pais? Não, são responsáveis e são professores e são alunos? Então você vai decidir aí quais são os sujeitos que irão beneficiar a sua pesquisa. Eu falo responsáveis por quê? Porque alguns de vocês estão colocando, confundindo aí direitinho, mais ou menos, o que são pais, o que são responsáveis. Por exemplo, vocês não podem colocar pais. Por quê? Porque tem criança lá que não tem pai. Tem criança que não tem mãe. Tem criança que é criada por avós. Tem criança que é criada por outros tipos de família. Então, vocês colocam responsáveis. Porque quando você coloca pais, você exclui uma parte dessas crianças. Certo?
Então, aqui você vai dizer quais são esses sujeitos. Por quê que eu tenho que escolher os sujeitos, professor, na hora da pesquisa? Porque, por exemplo, a minha pesquisa é a importância do lúdico na educação. Como é que eu vou saber, na vida real, por exemplo, a teoria já está me dizendo que o lúdico é importante, mas como é que eu vou saber se na minha cidade, se numa escola específica, o lúdico realmente contribui? Só você indo lá para saber, só você entrevistando os professores e observando quem? Os alunos na sua aprendizagem. Isso é uma pesquisa empírica, chamada. Então, pesquisa, na maioria das pesquisas, principalmente a nossa, que é da pedagogia, tem que ter campo. Só se não tiver jeito mesmo, não tiver escola nenhuma funcionando, mas no futuro próximo eu penso que irá funcionar e estará aberto para pesquisas. Aí você somente irá saber se sua hipótese realmente é verdadeira ou falsa se você ir a campo. Não adianta. Então você tem que dizer aqui quais são os seus sujeitos, que vai ajudar na sua pesquisa. Eu vou pesquisar professores e alunos, a gestão e professores, a gestão e responsáveis. Entendeu? Aí você pode colocar também, já falando, especificando, por exemplo, a unidade escolar lá e a série que você quer pesquisar, ou as séries, né, os anos que você quer investigar, entendeu? Ou se a escola é completa, mas aí você pode dizer, são somente 4 professores, com 10 alunos que serão observados numa turma tal, uma turma qualquer, entendeu? Então aqui são os sujeitos. Então você só diz quem são esses sujeitos. No futuro próximo a gente vai ter que detalhar também direitinho quais são esses sujeitos e por que da escolha desses sujeitos. Mas primeiramente só coloquem quais são esses sujeitos. Eu espero que você esteja anotando isso, né? Porque mas melhor anotar. Os instrumentos de coleta de dados. Então, para você ir a campo, você tem que fazer a coleta de dados para a sua pesquisa. Como é que eu vou coletar dados? Toda ciência, quando você vai a campo, você tem que coletar dados. E cada ciência possui instrumentos para essa coleta. No caso da nossa, que é uma ciência social, quais serão esses instrumentos? É a entrevista e a observação. É a entrevista e a observação. Em alguns casos, o questionário. Mas na maioria de vocês, somente a entrevista e a observação já dá para fazer o seu trabalho. Por que eu tenho que entrevistar? Por exemplo, se eu quero saber a importância do lúdico na educação, eu tenho que entrevistar quem? Os professores. Para saber se realmente o lúdico contribui ou não para o trabalho dele. Então, eu vou ter que ir em loco. Eu tenho que ir a campo. Eu tenho que entrevistar o professor para saber. E eu vou observar quem na aprendizagem? Os alunos, para saber como que o professor ministra aquela aula utilizando o lúdico e observando a participação dos alunos. Então, com isso, eu tenho base teórica e como também eu tenho base prática que realmente o lúdico melhora a educação. Certo? Então tem que ter instrumentos. Então instrumentos é o quê? Você vai colocar aqui os instrumentos que serão futuro e serão utilizados na entrevista e observação. Entrevistando professores, observando alunos, entrevistando os responsáveis e observando a participação dos alunos, a desenvoltura dos alunos que possuem a participação da família no processo de ensino-aprendizagem. Tá certo? E esse é o básico. Esse é básico, a metodologia é básica.
quando for para a monografia, vai ter mais elementos para você inserir. Por isso que eu peço para construir o referencial teórico, porque quando chegar na parte da metodologia, você vai se preocupar só com a metodologia. Então, faça 5 laudas, 6 laudas de referencial teórico para você, ou mais, para você, quando chegar na metodologia, estar despreocupado. Certo? Então, aí finaliza, por hora, a metodologia. O Zoom, ele está caindo aqui já, pedindo para sair. Então, eu vou mandar novamente o link lá no grupo de vocês para dúvidas e outras coisas, tá certo? Vou mandar novamente o link lá. Tá certo.